Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Aqui é a sua amiga e irmã Anita Castro. Este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. E nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da coleção da vida no mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 23, sob o título Saber Ouvir. Mas antes, te convido, como sempre faço, a curtir esse vídeo para que você possa auxiliar o canal Universo da Mulher e para que juntos possamos alcançar o maior número possível de pessoas, enviando essa bênção para outros irmãos e irmãs também, porque toda vez que nós curtimos um vídeo, o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante para nós e partilha com outras pessoas. Então, partilhem, queridos, e curtam esse vídeo, para que isso aconteça, alcançando mais e mais pessoas com estas bênçãos que recebemos aqui. Vamos então à nossa leitura e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. André Luiz começa nos dizendo o seguinte: intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul, ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromissos entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se-me a curiosidade. Que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário
As notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa, mas, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto: será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados muitas vezes a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos por lá velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral, mas precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Sorri desapontado. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu solícito, senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com os parentes terrenos.
Se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigidos. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Então, meus queridos, esse capítulo é um capítulo muito interessante, não é mesmo? Já para começar, o título Saber Ouvir. Meus queridos, quantos de nós temos que aprender a saber ouvir? Todos nós, não é mesmo? Mas muitos de nós só sabemos falar e não sabemos ouvir. Quanto é importante a gente aprender a ouvir o que o outro está nos falando, a saber ouvir as coisas que nós escutamos no nosso dia a dia, a aprender a lidar com aquilo que nós ouvimos para sabermos falar o que for adequado ou calar, deixando que o silêncio haja sobre as nossas vidas. Que interessante, não é mesmo? Nós vimos então que Lísias disse a André Luiz que para evitar que o ambiente torne-se denso, o que eles fazem? Eles mantêm atitude de prece, evitando pensamentos negativos. Olha que interessante, gente. Como é importante essa situação que Lísias nos traz ao conhecimento, porque de fato, quando nós mantemos os nossos pensamentos elevados, nós percebemos que o ambiente se mantém em calma, em tranquilidade, como é o caso da sensação que André Luiz está sentindo, né? Esse ambiente de paz, de harmonia. E aí ele diz aqui que ele respirou em longos haustos, né? Encheu o pulmão com aquele ar tranquilo da noite, sentindo aquela leveza da noite, aquela beleza toda, aquela harmonia, aquele equilíbrio no lugar, no ar que vinha até eles. E aí Lísias explicou para ele que acontecia isso, não é? Que havia uma combinação com as famílias de toda a colônia para que mantivessem pensamentos elevados, para que o ambiente se tornasse elevado. E nós já estudamos aqui no canal Universo da Mulher sobre a questão da força do nosso pensamento, não é? Que nós respiramos o fluido cósmico universal, que é o hausto, ou seja, a respiração do Criador. E então, esse fluido universal que cria todas as coisas, tanto materiais quanto as vibracionais espirituais, esse fluido, ele também vai ser respirado por nós.
E quando nós expirarmos, nós vamos estar expirando para o ambiente o nosso pensamento. Então é importante que a gente mantenha pensamento elevado, pensamento de paz, de amor, de tranquilidade, de saúde, de prosperidade, de bem, não é? E quando falamos em prosperidade, gente, nós não estamos falando somente em questão financeira. Compreenda-se isso. Prosperidade, ela é muito mais além do que isso. Prosperidade é quando nós temos paz no nosso ambiente e com as pessoas, quando nós temos boas amizades porque nós buscamos construir essas boas amizades, quando nós temos bom convívio com todos os seres que se aproximam de nós, quando nós procuramos fazer o nosso melhor. E o melhor então nos chega devido às nossas ações. Prosperidade é muito mais ampla do que as pessoas aí fora acreditam, que seja apenas as questões financeiras. Não é, meus amados, é muito mais. Então, quando a gente mantém os nossos pensamentos em prosperidade, em amor, em justiça, em benefício, em harmonia, em paz, em saúde, saúde psíquica, saúde espiritual, no bem, na harmonia de todos os seres, aí nós estamos elevando o nosso ambiente, independente, queridos, se fisicamente, se materialmente, esse ambiente seja um ambiente simples, pobrezinho ou muito rico. Às vezes um ambiente muito rico, que tem muitos pensamentos perturbados, ele é horrível. E às vezes uma casinha muito simplesinha, muito humildezinha, pode ser maravilhoso o ambiente, porque ali há a paz, há amor, há tranquilidade, há união, há bons pensamentos. Então é importante que a gente preste atenção sobre isso, né? E aí Lísias fala aqui para André Luiz sobre isso. Não é lindo? Eu achei linda essa questão. Nós percebemos ali o retorno dos jovens que foram ao campo de descanso, onde eles foram se divertir, não é? Porque é lícito também aos espíritos aqui na colônia Nosso Lar e nas colônias espirituais, que após o seu trabalho, eles tenham o direito de diversão também, de espairecer, não é mesmo? De conversar, de buscar lugares bonitos, e ali na colônia existem, né? O campo da música, outros lugares onde são parques, né, ali, e eles então estavam retornando aqui quando André Luiz e Dona Laura estavam conversando, e aí o nosso querido Lísias convidou André Luiz para ir até o jardim ver o luar, não é mesmo? Porque ele, em que ali na colônia houvera chegado, tendo estado na zona hospitalar, não é? Porque ele estava em tratamento, e então há pouco tinha saído, e Lísias o convidou a ir até o jardim, onde eles viram ali, não é? Belas flores. André Luiz ficou feliz porque respirou aquele perfume gostoso, né? Das flores, do jardim, da noite, belíssimas flores no jardim que eles tinham ali, e eles então começaram a conversar, e André Luiz, tendo percebido depois que eles voltaram para dentro que o Lísias se aproximou de um aparelho que parecia um rádio aqui da Terra, ele ficou curioso, achando que talvez eles iriam escutar comunicações da Terra. E aí nós vemos aqui na conversação que Lísias explica que por um tempo, ali na colônia Nosso Lar, as pessoas que estavam ali após o desencarne, sendo a colônia Nosso Lar uma colônia de descanso e preparação para a reencarne, elas escutavam notícias dos seus familiares na Terra. Só que, como nós vimos aqui, gente, o que acontecia? Havia confusão, porque as pessoas, os espíritos que estavam ali, não estavam preparados, não é mesmo? E isso estava causando grande confusão, não é? Então, os ministérios se reuniram e cessaram as comunicações da Terra. Então, volta por meia aqueles que estão preparados, sob orientação dos espíritos superiores, das seções aqui superiores da colônia,
sob a orientação e sob a permissão divina, eles então podem, vez por outra, visitar os familiares e receber notícias. Mas não é a todo tempo. Não é porque eles estão, gente, lá na colônia espiritual, que eles ficam toda hora entrando em contato com os familiares, não é? Então a gente tem que ter essa ciência, essa consciência de que não é porque nós vamos para o outro lado da vida, quando nós partirmos daqui da Terra e voltarmos para a pátria espiritual, que nós vamos estar toda hora recebendo comunicação da Terra. Nós precisamos de todo um preparo, não é mesmo? Porque se nós estivermos em zonas espirituais e aí nós não estivermos preparados, o que vai acontecer? Além de nós ficarmos perturbados lá na região espiritual, no mundo espiritual, que é o mundo real, nós vamos perturbar aqueles que estão aqui na Terra ainda. Porque todos nós temos as nossas missões a cumprir. Não é mesmo? Os nossos débitos a ressarcir, as nossas dificuldades a passar, para que a gente evolua e possa burilar o nosso espírito. E como Lísias disse aqui, se por exemplo um querido nosso estivesse caluniando ou sendo caluniado, qual seria a nossa atitude? Estaríamos preparados para ouvir uma coisa assim, para saber de uma coisa assim? Ou de algo mais grave até, ou de uma turbulência que possa passar aqui na Terra, ou de uma catástrofe natural, ou de um acidente, ou de um problema dentro da família, um problema financeiro, um problema de saúde. Nem sempre o espírito já está totalmente preparado para isso. E é isso que Lísias está explicando aqui. Para tudo há uma ordem, não é, gente? Para tudo há uma ordem. E os ministérios ali são muito bem organizados. Então, comunicação de lá para cá é conforme a necessidade e conforme o mérito. Não acontece toda hora. Não acontece pelo bel prazer de quem deseja. Por exemplo, nós aqui na Terra só recebemos a comunicação de um querido que partiu se Deus achar por bem que isso vá beneficiar a nós e a eles. Chico Xavier, o nosso querido Chico, costumava dizer que o telefone só toca de lá para cá. Não adianta a gente querer uma comunicação de um familiar aqui. Ela só vai chegar se Deus achar que é bom para ele e para nós. Se Deus perceber que ele e que nós estamos preparados. Porque senão acontece perturbação e não auxílio e não benefício. Então, se a gente ama, a gente tem que respeitar e confiar em Deus, sabendo que o nosso querido, a nossa querida, que foi já para a pátria espiritual, está bem, está recolhido em amor, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos, independente da situação. Todos são socorridos. E há tempo certo para a comunicação. Talvez não haja uma comunicação em a qual nós percebamos a querida ou o querido nosso que já partiu, mas pode ser que esse querido, essa querida, já possa ter vindo visitar você, já possa ter vindo nos visitar. E a gente não percebeu. Mas certamente os eflúvios de amor dele para conosco, dela para conosco, nos chegaram, assim como também o nosso amor chega até ele, ela, que foi para o lado de lá. Então é isso que Lísias está explicando aqui, que a comunicação com as regiões da Terra, bem como a comunicação das esferas mais inferiores, vão depender sempre da questão meritória e vão depender sempre daquilo que Deus acredita que seja bom para nós e para eles. Pontuando
que quando eles vão visitar as zonas inferiores, há que ter respeito desses lugares, porque ali estão espíritos que estão ainda enegrecidos, com pouca compreensão, vivenciando situações muito difíceis ainda, sombrias ainda. Mas ali também há socorro. Nenhum espírito, em lugar nenhum, está desamparado. Então há que respeitar e há que ter paciência. E há que se saber que todos estão sob cuidado divino, sob proteção, sob amparo de espíritos superiores que trabalham em favor do bem, do amor e da reconstituição, da regeneração, do cuidado de todos nós, encarnados ou desencarnados. Então, meus amados, que a gente possa refletir sobre esse capítulo, que a gente possa estudar um pouco mais, se necessário for, e meditar sobre o que nós aprendemos aqui. Antes de me despedir de vocês, os convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras, às 21 horas, para nós nos reunirmos para fazermos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras, às 18h30, para nós estudarmos a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos sagrados e benditos provindos da espiritualidade superior. Desejo que Jesus, nosso querido mestre e amigo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que os nossos queridos e venerandos benfeitores sempre continuem conosco, nos estimulando ao bem e aos caminhos da paz e da harmonia, e que nós estejamos sempre receptivos e dedicados nos nossos afazeres, palavras e pensamentos, favorecendo o contato com esse amor infinito que nunca nos desampara e nunca nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos, muita paz, muita harmonia a todos nós e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos irmãos e amigos, minhas queridas irmãs e amigas.